O Por Cima da Zebra está de volta. E hoje vamos bater um papo especial aqui, meu amigo Jacaré. E hoje estamos recebendo o Ávalos. O Ávalos está entrando em definitivo no nosso podcast. Hoje o Rafa, infelizmente, não pôde estar presente conosco. Mas fala aí, ô Jacaré, primeiro, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Curte, compartilha, manda foto dos amigos, não, foto da amiga para mandar, não. Escreve alguma coisa pra gente lá, pô. Fala mal, fala bem, manda pro inimigo. Você tem um cara que você não gosta, fala, pô, aquele podcast é ruim do caramba, manda pro cara, pra zoar o cara, sei lá. Mas o importante é deixar o like. O like é Deixa o like lá, escreve alguma coisa lá, assiste a gente. Certo, Ávalos? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem vai assistir, né? Assistir hoje à noite ainda, durante a semana, né? Sempre que sobrar um tempinho para assistir, para prestigiar a gente aí, tá? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Agora me arrumaram nessa incumbência aí de estar participando aí ativamente do podcast, tá? Eu já falei que é uma loucura, vocês vão se arrepender, mas depois vão ter que me engolir. Mas muito obrigado aí pela consideração e espero poder ajudar aí, contribuir de alguma maneira. Falando minhas besteiras, né? Ô, Ávalos, você vai ter que pagar royalty disso aqui, viu? Para você poder participar, que vai ser pelo menos 4 cervejas para mim lá lá no G, lá no Interlagos, entendeu? É isso aí. Pode deixar. Você pode perguntar para o Carcaça quantas cervejas eu já paguei nesses 30 anos de G. Eu já paguei. Eu ainda tomo coca na custa dos outros lá. Falou, coca? Faz uma coca, uma coca. Manda aí a coca. Mas pago sim, com o maior prazer. Não, Agora pro link eu não vou. Pro link eu não vou assumir, não, porque eu acho que eu não dou conta, não, viu? O cara é forte aí, viu? O cara. Não, eu sou mais de boa. Eu sou mais de boa. Agora, o Rafa, com esse negócio dele não participar hoje, o primeiro bolão que tiver, eu que vou fazer o bolão dele. E quando tiver o bolão, ele tá perdido com a gente, cara. Daí ele dançou. Esse bolão aí eu não tenho experiência, acho que eu vou me dar mal nesse bolão, viu? Cara, o bolão só dá coisa atrapalhada, cara. O negócio é louco, cara. Isso aí. Ó, vem aqui, cara, beleza? Hoje nós vamos. Tudo bem, gente? Como é que vai? Boa noite. Tudo ótimo, cara. Graças a Deus, cara. Boa noite, Paulão. Prazer ter você aí com a gente aí para um bate-papo. Muito obrigado agradeço a oportunidade. Por reservar um tempinho aí para conversar com a gente. Que legal. Bater um papo. O Paulinho vai conseguir entrar também ou não? Não, deixa eu falar. O Paulinho está no avião. Eu atrasei, inclusive, por causa disso. O voo dele atrasou e não vai ter condições de chegar antes das 11h30 da noite. Tá vindo para cá, para São Paulo já. Mas em outra oportunidade, nós vamos estar à disposição aí até antes da corrida, se quiserem. Legal. Vamos ver se a gente consegue armar uma antes da corrida. Vamos, mas talvez depois dos primeiros treinos, se quiser. Isso, a gente fala alguma coisa do que vai rolar tal, e contar a história dele com a Justin Motors lá, é muito legal, cara. Bacana, porque assim, bacana. Eu fiz uma pesquisa legal sobre ele, nós fizemos, né? E, putz, que aventura que ele tá lá, né, cara? Puta, virou uma empresa assim, que vende casa, vende coxinha, vende café. Fez um negócio bem diversificado, né? Aproveitando a sinergia que dá entre os negócios, muito legal. Cara, que legal e que bonito que é, hein, cara. Eu já fui algumas vezes para Manaus, cara. A próxima vez que eu for, eu vou lá e vou tomar Com certeza, será nosso vinho convidado lá, cara. Vou lá. Pô, vamos dar início aqui, ó. Esse Jacaré. Gente, oi. Desculpa, só aproveitando. Eu vou lá, viu? Vou tentar comprar uma BM lá, uma BM fiada. Se não der certo, eu compro uma coxinha e tá tudo certo. Não, eu vou voltar feliz do meu jeito. Se for viado, dá para vender até 2. Aí, ó. É melhor ainda, né? É isso aí. Bom, vamos dar início na nossa brincadeira. Paulo, bom, deixa eu só apresentar aqui para quem não conhece o Paulo. O Paulo de Carli. Ele é um piloto de longa data, de 4 décadas para trás, fez competições internacionais, correu no Canadá, correu nos Estados Unidos, fez várias competições no Brasil, e a gente vai desenrolar um pouco de conversa com ele aqui, os tipos de carro que ele andou, e no final do ano agora ele fez uma competição em Interlagos, no último dia 12, eu acho que foi até a última competição de Interlagos, e ganharam lá o Endurance, né? Ele vai explicar que carro que ele andou, como é que funciona tudo aquilo ali, né? Acho que vai ser uma conversa bem legal, né?
Isso, vamos lá. Tem até uma novidade aí para passar para vocês logo de antemão. Acabei de receber há pouco a lista de inscrição confirmada final das 1.000 milhas, tá? Foi divulgada para os pilotos, para as equipes agora há pouco. Deu 69 carros confirmados. Serão 70, porque eu sei que o 70º é justamente um AJR, que é o que ganhou o ano passado, que é por um engano de processamento da inscrição, mas já está sendo corrigido. Então serão 70 carros largando, viu? Paulo, 70. Paulo, o preparo físico para isso, cara, como é que é, cara? Ah, Porque você não é, você no meu é um menino mais, né? Você não é um menino mais, né? Exatamente isso que eu ia falar. Apesar dessa cara de 15 anos que eu tenho, Nós entendemos, né, Jacaré? eu tô com 61 anos de idade. Então, a preparação física, ela é um processo contínuo. Para mim, ela é permanente, tá? Porque eu tenho feito isso o ano todo. Eu vou até dar uma novidade. Aqui em São Paulo, tem algumas, tem uma em Jundiaí, mas a que eu frequento é em Ibirapuera, tem academias especializadas para pilotos de automobilismo, né? E eu frequento uma delas, que é a Pilotec, uma academia super legal, porque além da questão do preparo físico, faz o psicomotor, são os testes de reflexo, de apuração de reflexo, aqueles toques aí, o pessoal vê nas propagandas, aquelas bolinhas que acende, que você tem que responder rápido. Batendo lá. Exatamente. Temos os testes também de coordenação motora, de raciocínio, né, de decisões. E isso para mim, é 3 vezes por semana, lá dentro, 2 horas cada treino, né? E ainda finalizo com mais 1 hora de simulador, coisas que não tinham na minha época. Na minha época, a gente estava fumando cigarro, alguns pilotos mais ousados tomavam uma cervejinha na noite anterior e ia para o carro de corrida. Né? E não que os carros naquela época fossem menos velozes, né? Eram tão rápidos quanto, mas era diferente. O esporte, o automobilismo, não é considerado como é hoje um esporte de alta performance. Eu acho até que o Ayrton foi o grande percussor disso com o Nuno Cobra, aquele preparador físico que ele, né, começou a usar. Mas vocês lembram que na Fórmula 1 mesmo era muito comum o Nelson, o Ayrton, quando terminava a corrida, desmaiando, né? Os caras chegavam, o Felipe Massa mesmo, os caras subiam no pódio, não davam conta de levantar o troféu de tão E eu no limite da exaustão, né? Limite Então, entrava em colapso a musculatura. como que você foi parar no exterior? Parar lá no Canadá? Mas isso foi bem comigo. Isso eu comecei no kart, né? Em Brasília. Eu comecei a correr no kart em Brasília, fiz um campeonato, tinha uns 15 anos de idade. Comecei para kart hoje, eu seria um velho, né? Na época, 15 anos. Mas na época era comum a gente começar com 14, 15 anos. Aí fiz uma temporada lá, fui campeão brasileiro na minha estreia, acho daí todo posto, né? Que ano que era? De 1980, 80 para 81, exatamente. Aí, em seguida, já estreiei logo em seguida, já com 17 anos, fiz uma corrida num carro de um piloto antigo, muito conhecido no Brasil, chamado Rui Pacheco. Foi campeão do turismo nacional anos e anos, sabe? E ele me cedeu um Fiat 147 para mim fazer minha estreia no automobilismo, correndo lá em Brasília mesmo. Depois fiz algumas corridas de turismo força livre, naqueles opalões de estoque, né, que saíam da estoque, viravam TFL, e a gente corria no Campeonato Brasília e Goiânia. Era estoque de segunda linha, né? Isso, daí eu fiz algumas corridas nele, mas sempre muito inconstante. Por exemplo, corria uma, mas não corria outra etapa, sem grana, aquela conversa de piloto que começa... Normal. Já tinha carro naquela altura, já tinha... E nessa época aí, 80 e tal, e você em Brasília, com o Nelson, né? Campeão e tal, bombando na Fórmula 1. O Nelson já estava na Fórmula 1, já tinha chegado Isso, então, ele tava sendo campeão, 80, então, e assim, como que era o clima em Brasília? Todo mundo em Brasília todo mundo automobilismo, eu vou chegar lá também. O automobilismo era muito forte em Brasília, muito forte mesmo, sabe? E assim, Brasília e Goiânia, né? Na época tinha um amigo meu que também foi o meu grande tutor, inclusive lá fora do Brasil, que me levou para a NASCAR, que é o Alencar Júnior, né? Que foi bicampeão brasileiro da Stock Car. E ele era um ídolo também lá. Então, aquela região, vários pilotos saíram de lá nossa, já faz bastante tempo, mas o automobilismo lá fervia na época, né? Assim, eu diria assim, São Paulo, naturalmente, aí eu tô ao Largo do Alencar, isso eu tô em Atlanta nessa foto, viu?
foi quando eu fui fazer um teste da NASCAR para fazer o licenciamento, tirar a licença. E você vê que o Alencar tá com o capacete dele aí na mão, porque nesse dia ele guiou junto comigo. Olha só. E você foi o primeiro brasileiro? E você foi o primeiro brasileiro a correr na NASCAR até a superlicença? A primeira licença. Porque o Raul Boesel, na época, tinha feito alguns testes, mas não chegou a participar de competições oficiais na época, né? Aí essa foi minha estreia. New Smyrna, esse carro 21. Na verdade, essa foi a segunda corrida. Tem uma outra foto aí que você vai ver que foi a primeira. Eu tive que botar esse X aqui por causa tinha outro número 21, sabe? Para descaracterizar. O regulamento não permitia ter 2 carros com o mesmo número. Pô, Era o 21 Cross, era o 21 Cross. Como eu era rookie, né? Na época, a prioridade era do outro que já era veterano. Mas foi legal, assim. Saí de Brasília, parei alguns anos de correr, depois fui para os Estados Unidos. Essa foi da minha estreia. Você vê que esse eu não botei o X porque eu só era eu de 21. Essa corrida é interessante, eu cheguei em terceiro lugar nela. Num segundo oval. Logo na estreia. Primeira corrida em oval, inclusive. Eu cheguei em terceiro lugar na minha estreia. Oval é insano, né? É o pé embaixo o tempo todo. Essa é um oval curto, que eles chamam de short track, né? É aquela pista, o bank das curvas são bem acentuados, né? 37, 38 graus, até 42 graus. Essa pista New Smyrna aí, quem está andando agora é a brasileirada que foi para lá junto com o pessoal da NASCAR Brasil. Eles estão andando exatamente nesse autódromo aí, fazendo esse regional. Só que eles andam no chamado Late Model, que, aliás, é esse carro que vocês estão vendo aí. Na época não era Late Model, era o carro... Né? Nossa, hoje eles andam ainda esses carros lá, mas numa categoria tipo um Old Classic, entendeu? Uma coisa desse tipo. E é um negócio interessante, quem não entende de automobilismo, olha o oval e fala, louco, o cara fica dando voltinha lá. Cara, eu já vi gente falando isso. Eu já vi gente falando isso, cara. Da NASCAR. É insano, né? O pé embaixo e vindo só socando, igual ultrapassar, vai para baixo, paredão. O pior de todas essas experiências no oval é frear o carro, tá? Porque a gente está acostumado no misto a ter um freio forte, né? Porque a gente freia dentro. O freio é uma coisa essencial no circuito misto. Mas no oval, eles não usam freio. Aliás, até por uma questão de segurança. Então você tem um freio que para você botar 100% de pressão, aliás, não bota. Para você botar 30%, 40%, você tem que usar os 2 pés. E usar toda a sua força de perna para tentar parar o carro. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, assim, ele tem uma frenagem retardada, vamos dizer assim, né? É aquele carro. É como você pegar um carro antigo, tamborzão, você vai frear aqui para parar lá longe. E, boa analogia. né, eu acho que é isso. E qual a velocidade final, assim, qual a velocidade máxima que você atingiu num carro desse? Você está vendo na tela um azul da NASCAR mesmo, da Winston Cup, tá na época. Esse carro aí em Atlanta, nesse dia, eu cheguei a 302 km por hora. Tá. E assim, se perder na curva com a angulação que você falou, você não volta mais, né? É muro, né? É muro e vai pro eixo da pista, né? Vai pro meio, né? Geralmente, dependendo do ponto que você escapar, é interessante que você raça no muro e cola no muro, né? E o próprio muro tem uma função de segurança nesse caso. Tinha um piloto que ultrapassava pelo muro, né? Não. Um piloto que ultrapassava pelo muro. Isso que eu ia falar, tem pilotos experientes da NASCAR, os caras fazem coisas absurdas, tá? Eles são capazes de encostar um carro desse no muro e sair dando uma volta quase toda encostando, e não sobrar a parte do lado e disputar a posição. É um tanque de guerra o carro. Olha isso. A turbulência nesses carros é fortíssima, né? É fortíssima. O vácuo é uma das coisas mais importantes de se aprender a usar nesse carro, tá? Esse carro é o seguinte, ele já cria vácuo a 20 metros de distância do teu ele já está criando vácuo. Ele suga. Te puxa. E quanto tempo que você correu lá? Quantas corridas? Antes de ir para lá, eu fui para o Canadá, fiz a Fórmula 2000, aí fui campeão canadense de Fórmula 2000. Antes de ir para a Fórmula 2000, fiz a Fórmula Ford 1600 no campeonato regional americano. Esse é o 2000, essa corrida foi o campeão. Nessa categoria aí, que é a Fórmula 2000 canadense, eu fui campeão em 1986.
87, né? Foi um negócio assim muito legal. Sabe quem correu aí nessa mesma categoria, no mesmo ano? Jacques Villeneuve. Caramba, cara. Moleque, Campeão mas mundial. ele saiu dessa categoria da Fórmula 2000 para ir para a Fórmula Atlantique ainda. Da Fórmula Atlantique, ele foi para a Fórmula 3 na Europa e já entrou logo em seguida na Fórmula 1. Paulo, você bateu na trave para não ir numa Fórmula 1 aí, hein, cara. Cara, não tinha grana, né? Não tinha grana. Isso que eu ia falar, uma época que tinha muito patrocínio, né? Eu pagava a participação nesse campeonato, eu fui campeão canadense, das 12 etapas, venci 7 e fiz 10 pole position. Aí e era a equipe oficial da Bridgestone, né? Que era a fabricante de pneus Bridgestone, que era dona dessa equipe da Fórmula 2000 que usava para fazer desenvolvimento de pneus para E competição. lá era pneu misto, ou tinha outras marcas, ou era o campeonato inteiro era Bridgestone? Não, a Bridgestone Tinha tinha Goodyear. 10 carros. Ela tinha Tá, foi no mas outros carros corriam com outros pneus. corriam com outros pneus. Nosso ok. caso é que a gente corria com a Bridgestone, era patrocinado por ela, e eu, para pagar a conta desse campeonato aí, eu prestava serviço para a Bridgestone como piloto de teste de pneu. Então eu passava o final de semana. Aliás, eu acho que eu ganhei o campeonato por causa disso, porque eu passava os finais de semana entre as corridas, nos autódromos do Canadá, mas dava assim 500 voltas no final de semana. Pra Nossa, testar que pneu pro triste. cara. Que triste, Isso hein? me ajudava a levantar a grana para pagar as corridas. Putz, cara, que louco, cara. Então, mas daí você ficou, com o Canadá, você ficou lá um ano lá? Ficou quanto tempo lá? Não, o Canadá eu fiquei um ano. Eu fiquei antes dessa foto que você está vendo aí, ó. Foi na Fórmula 4 1600, numa equipe da Skip Barber Race, que inclusive virou uma racing school. Na época estava começando o racing school, né? E eu paguei essa Fórmula aí sendo instrutor deles. Eu participei do campeonato no festival Southwestern, que era Houston, Dallas, ali naquela região do Texas. Foi aí justamente, esse já era com pneu radial, era forminha Ford aí, tipo uma Fórmula V nossa, né? E Você corria, não era nem slick, nada, é radial. Não, esse era pneuzão radial, era é exatamente como a Super V daqui, a Fórmula 1600 daqui. Até o chassi deles é praticamente o mesmo que usa daqui naquela época. Esse carro não era um carro rápido, mas era um carro legal, porque dava mão, né? Dava braço, eu já tinha passado por kart. Também fui campeão dessa categoria aí. Lá, né? Monoposto, né? Monoposto, é. Aí daí eu fui para aquela. Vocês viram aquela foto anterior, que foi a Fórmula 2000. Aí fiquei um ano no Canadá, voltei. Aí já fui para Flórida. Aí, ó, você vê que a Bridgestone tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carros, tá vendo lá? O time deles. 4 carros. Aí foi o carro que eu fui campeão, esse primeiro que tá aí, né? Esse 17, né? Exatamente. É um carro Robusto, né? Essas fotos, eu falo, cara, eu não consigo ver meu rosto na foto. Trilogia. Porque isso foi digitalizado a partir de uma foto revelada. Olha isso, Não, mas tá bom, o pessoal vai acreditar que foi você, não tem mas problema. tá bom. Não, Esse carro, ele minha carinha lá. e esse carro ele aparenta assim, ele aparenta ser pesado, né? Robusto Não, ele. esse era um chassi Reynard. É um chassi Reynard já usado, mesmo que era um chassi praticamente o mesmo da Fórmula 3, tá? Só que um pouquinho mais leve. O motor era aquele, que é um motor bem menor, né? Um motor de 2.1, por isso chamava Fórmula 2000. Eu não lembro se era esse motor. 4 cilindros. Era 4 cilindros. Era 4 cilindros aspirado. Com gás. Mas a gente tirava desse motorzinho, a gente tirava quase 300 cavalos, sabia? Mas não dava 300, no dinamômetro 310. Era um carrinho forte. Ele andava bem. Mas um carrinho pesado, mais de 1.000 quilos, pelo jeito. Não. Não, Não leve. era tão pesado, não. Chegava tanto, não. Um carro de 850 quilos. Isso daí foi minha última corrida da minha primeira fase, quando eu realmente. Aí eu aposentei. Eu cheguei em primeiro, eu vencendo os 1.000 quilômetros de Brasília. Eu havia retornado dos Estados Unidos e fui convidado pelo Nelson Piquet pai. Ele que estava organizando, reeditando os 1.000 quilômetros de Brasília, né? Ele, na época, estava administrando o autódromo de Brasília, já tinha parado na Fórmula 1.
e tinha criado no Brasil uma categoria que ele trouxe tudo, junto com a BMW, chamada Espron, que eram uns protótipos pequenos, com motores de BMW de 4 cilindros, mas andava muito o carrinho, tá? Com câmbio H. Essa aí não tá nadando, essa era a equipe do Canadá. Paulo, o mais difícil, na verdade, como qualquer outro esporte no Brasil, patrocínio, né? Porque assim, por mais que você estivesse correndo bem, você estivesse tendo bom desempenho, fazendo um monte de coisa... O projeto da NASCAR nos Estados Unidos era um projeto meu e do Alencar Júnior, né? E o Alencar, na verdade, é que estava capitaneando o projeto, eu como piloto, mais jovem e tal, começando. E era um projeto que contava, na época, com o apoio da Antártica, que queria entrar no mercado americano, antes de ser vendida para a Ambev, né? Era a marca Antártica. E queria levar o Guaraná brasileiro para lá. E nós fizemos um acordo muito legal com aquela rede Walmart, né? Que tem supermercados espalhados nos Estados Unidos inteiro, em que a gente fazia permuta com a Antártica, ou seja, botava a Antártica, em contrapartida colocaríamos o carro na NASCAR para divulgar tanto o Walmart como a própria Antártica. Mas esse projeto foi abortado na minha primeira corrida por conta da venda da companhia para a Ambev. A Ambev comprou, logo que ela comprou a Antártica, ela desativou todo o projeto americano, porque eles tinham já a intenção de comprar a Budweiser, como de fato compraram alguns meses depois, e não queriam disputar a marca Antártica com a Budweiser, entendeu? Aí acabou que nosso projeto de corrida lá foi abortado por conta de patrocínio, justamente o que vocês estão falando. E teve um levantamento também, né? Teve também um levantamento de mercado, né? Para ver se dava para suprir a necessidade do mercado, né? Se tivesse um boom nos Estados Unidos, no Walmart, olha, o Guaraná vai conseguir dar conta do mercado, vai dar conta de atender a demanda, então também ficaram. Eu acho que foi até numa conversa que eu vi do Paulinho falando sobre isso, né? Que foi. Foi. O Walmart, nesse sentido. O primeiro pedido era a produção da Antártica. O primeiro pedido dava quase a produção da metade da Antártica inteira do Brasil. Ele falou isso, não. Era um negócio absurdo, né? Era meio, olha, vocês vão conseguir cumprir, não é? Um negócio assim. Era mais ou menos isso. Então, daí você parou, isso foi em 99, né? Que você parou. Em 99 fiz minha última corrida vencendo. Terminei a corrida fazendo o primeiro lugar. Eu, o Marcel Johan, que hoje corre na turismo, também parou muitos anos, na época, esse magrinho que está aqui, de macacão azul. Eu tô com azul marinho e ele tá com esse azul claro com branco. E atrás de mim é o Cefas Oliveira, que foi, piloto de turismo, de estoque. E nós dividimos o carro nos 1.000 quilômetros, 3 pilotos. E você tem contato com eles ainda? O Cefas eu não vejo há 20 anos. O Marcel eu vejo sempre. O Marcel encontra aquele em Interlagos, a gente se reviu um dia, uma época dessa. Ele está morando no Rio de Janeiro, ele é dono de uma grande empresa de energia, a Gás Verde, e está correndo aí, andou na NASCAR Brasil, ele gosta, ele só não anda em endurance, mas ele adora correr de turismo, em corridas sprint. Então, mas aí você parou de correr, você foi para morar em Manaus para pagar a conta, né? Agora tem que trabalhar, O Paulinho era o mais velho, né? Então, mas eu tenho mais 3, pô. Então, não, mas você foi pro lado negro da força, foi até político, pô, é isso aí? Não, aí já voltando aí já em Manaus, né? Aí voltei, parei de correr, fui tocar a empresa, me reorganizei a minha vida toda direitinho. E aí fiz uma carreira empresarial no Amazonas, em Roraima, naquela região, virei presidente da Federação das Indústrias, Associação Industrial, enfim, fui, né, esqueci o automobilismo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sentia a depressão de assistir uma corrida de Fórmula 1. Então, como aquilo me fazia mal, eu não assistia mais. Eu parei de assistir, até porque o Ayrton já tinha morrido logo depois. Eu falei, cara, não é mais para mim, isso aqui é uma parte do passado que eu não guardei nem os troféus da época. Nossa, que coisa. Então, mas quando você ainda morava em Brasília, você deu o kart pro Paulinho, que foi... Dei o kart pro Paulinho quando essa corrida dos 1.000 quilômetros em Brasília, o Paulinho tinha estreado, acho que um ano antes, no kart, lá em Brasília, no Campeonato Brasileiro, junto com o filho do Nelson Piquet. O Nelson Piquet, o Júnior, né? O Nelson.
O Nelson. Mas o Paulinho parece que na primeira corrida, nas 2 curvas, já ficou de ponta cabeça. No primeiro teste do kart. É. Quando eu botei no kartódromo do Guará para dar uma volta com o kart era do Amir Nasser, o tio do Felipe Nasser, sabe? Sim. Da Nasser, que foi meu contemporâneo de kart. O dono da Amir Nasser Race, que foi aqui pela Fórmula 3 e tal. Ele andava de kart junto comigo. Aí eu falei, pô, Amir, eu preciso de um kart, quero botar meu filho. Ele falou, não faz isso. Você vai gastar dinheiro à toa. Você tá doido. Eu falei, não, mas deixa, ele quer. O Paulinho era novinho. Aí botei ele no kart. Na primeira volta, ele acelerou tanto, ele não tinha noção de medo, entendeu? E a falta de medo, às vezes, é um risco muito grande. Tinha quantos anos, Paulo? E ele passou reto, tinha 12. bateu nos pneus, capotou e caiu de cabeça para baixo dentro dos pneus. Uma cena de desenho animal. Ficou com as 2 perninhas assim para cima, fazendo assim. Putz. Ainda bem que tinha um pneu no meio do caminho, né? Não caiu no asfalto. De pneu. O kart Não, destruiu o e kart do Amir, né? Não, e ele fala que daí a mãe dele já falou, pode parar, filho, para, essa passada não vai ter não. Proibiu ele de andar, Não dizendo pode. que eu vou matar o menino. Mas não dá para proibir, que essa coisa está no sangue, né? Então, Tem umas coisas que não tem jeito. o Paulinho já foi estrear no automobilismo, praticamente agora, já no meu retorno dessa segunda fase. Até então ele andou de kart a vida inteira. Foi um grande kartista, campeão amazonense várias vezes, ganhou título, e veio disputar 500 milhas aqui em São Paulo. Virou um kartista. Ele sempre foi muito rápido. O Paulinho sempre foi muito, muito rápido. Era um piloto assim, se adaptou para carro de corrida também de uma forma muito rápida. E aí talvez conte um pouco, né, a minha experiência, que daí eu passo uma série de dicas para ele. Esse aí foi deixa eu ver, essa aí foi aqui, que é Lagos, eu acho, foi São Paulo. Foi a primeira corrida da Road desse ano. Nós vencemos ela. Então, mas vocês, o ano de 2024, vocês correram também lá, já estavam correndo? Nós fizemos as 1.000 milhas em 2023, né? E não terminamos, tá? Quer dizer, terminamos, mas assim, terminamos em terceiro, inclusive, mas assim, não contou porque não completamos os 75% da prova, aquela coisa toda. Mas fizemos a pole position. Depois, em 2023, voltamos para as 1.000 milhas e ficamos essa ficamos em terceiro lugar, terminamos a corrida, fizemos a pole 2 vezes consecutivas na P4. Aí, em 2023 mesmo, nós resolvemos colocar o carro em algumas provas da primeira edição da Road, que ainda não era campeonato. O Thiago estava organizando algumas corridas de 2 horas. Nós fizemos a corrida de Goiânia, fizemos uma corrida em São Paulo, e fizemos um em Mogi, em Velocitar, que chegamos inclusive em segundo. Goiânia nós chegamos em terceiro, e não lembro que posição a gente chegou em São Paulo. Isso em 2023. O carro fica onde? O carro fica aqui em São Paulo agora. Fica aqui em São Paulo. Fica aqui, até porque aí, quando começou a Road, essa temporada, por exemplo, de 2025, nós fizemos inteira, né? E aí já foi campeonato mesmo. Essa aí foi a nossa 1.000 milhas de 2024. E o Marcinho tá sempre com vocês. O Márcio, Márcio, ele não andou ano passado nas 1.000 milhas com a gente, porque a gente estava precisando de um piloto pagante para ajudar na despesa. E o Márcio estava sem grana. Aí nós trouxemos o Sávio Alencar, que é filho do Alencar Júnior. Tá. Entendeu? Aí E você E o carro é tocado por 3, né? Nessa corrida aí nós fizemos em 3, na do ano passado nós fizemos em 4. Entendi. Mas vocês andam hoje do bolso ou vocês têm patrocínio? Como que 100% patrocínio. Putz, que legal, hein, cara? Foi a condição que eu impus ao Paulinho quando ele me convenceu do projeto, de me colocar de volta. Eu topo. Mas eu fiquei tão traumatizado da minha primeira fase e da minha dificuldade de não conseguir correr por falta de grana, que eu falei, eu só sento num carro de corrida se for de graça. E aí ele mesmo, né, nós fizemos um esforço muito grande. Aí o Beto Monteiro, da Fórmula Truck, que andou também com a gente
Isso foi em Piracicaba, questão do carro, fazendo teste. Olha isso. Porque assim, cada etapa, não precisa até, desculpa a indiscrição, mas assim, porque o objetivo desse bate-papo, você está falando aí com três torcedores de arquibancada que se conheceram na Fórmula 1, enfim, aqui a gente tem o privilégio de assistir de sofá, né, e poder ficar cornetando, né, sem conhecer. A gente é assim, há alguns anos de kart, então a gente tem um pouco de contato, brinca de carro também em rally, né, nessas provas em Interlagos, mas ninguém aqui é um expert e tal. Eu fui piloto de moto, né? Andei de motocross Aí, ó. e tal, andei. Aí, ó. Opa! Mas assim, né, até desculpa voltando, desculpa a indiscrição, mas assim, a gente está falando hoje de uma etapa dessa, em torno de quanto se gasta, porque muita gente que assiste a nossa conversa, nosso bate-papo, tem assim, ou tem a ideia de que o automobilismo é uma coisa assim, não dá para alcançar, né? Fala, pô, não dá para tatear. E outros falam assim, pô, eu tenho condições, eu ando com carro comum de radial em Interlagos, eu ando de kart no indoor, eu corro num Parolin, eu corro num F4. Como que eu faço para conseguir andar? Quanto será que eu vou gastar? Quanto mais ou Vamos lá. menos custa uma etapa dessa? Legal, vamos lá. Essa é uma pergunta legal mesmo. Esse carro esse vermelho que você está vendo aí, que é o carro que a gente ganhou o campeonato, só que com outra pintura preto, né? Nós ganhamos o campeonato desse ano, 2025. Eu vou, só para vocês terem um parâmetro, aí depois eu vou responder objetivamente o que você me perguntou. Um campeonato, já com a nova pintura, tá vendo? Esse carro é um carro caro, porque primeiro é um protótipo, né? Segundo, a gente usa um motor extremamente forte, com uma suspensão toda importada, um sistema de freio de primeiro mundo. Esse carro, ele só não corre em uma competição protótipo, aliás, nenhum dos carros, o AJR e o Sigma, né, também. Ele só não corre em competições internacionais porque ele não tem um chassi de carbono. Nós usamos ainda o aço molibdênio na construção dos nossos chassis de protótipos. E hoje a FIA exige para os campeonatos que tenha a célula toda em fibra de carbono. E isso é um negócio que o Brasil não produz. Não é que não produz, teria até condições, mas não tem escala para produzir. Então, se você produzir hoje um carro com uma célula de fibra de carbono no Brasil, custaria $1 milhão, entendeu? Só para vocês terem uma referência. Seria extremamente caro. Então, esse protótipo, por exemplo, é um carro que custa para montar, usado, fazendo do zero, custa para montar com todo em torno de R$ 400 mil, R$ 500 mil, tá certo? Para fazer um carro de alto nível competitivo. Você consegue fazer um carro desse pela metade do preço. Mas aí não adianta você achar que você vai conseguir obter tempos competitivos para vencer a prova, né? Uma prova, e ainda mais uma prova na P4, onde tem a maioria dos protótipos estão na P4, P4 e P3. Então, assim, é muito competitivo. O nosso orçamento no ano passado inteiro, para fazer todas as etapas da Road, com as 1.000 milhas incluídas, fica em torno de 700 a 800 mil reais, mais os custos do piloto. O que é o custo do piloto? Passagem aérea, hospedagem. Então, eu arriscaria dizer que é uma temporada para ser campeão, para ter um carro competitivo como o nosso, em torno de R$ 1 milhão. Tá? Então, o que isso significa? Se você colocar, são 5 provas de 2 horas, e as 1.000 milhas, que é uma prova de 12 horas, seriam 6 provas. Né? No ano que vem vai ser 7, né? Vai ter uma a mais. Eu diria aí que é um custo de em torno de R$ 160 mil por prova, tá? De custo total. Isso eu estou colocando o custo da equipe, porque nós temos uma equipe bem organizada, com, né, galpão, aluguel, despesas administrativas, um esquema Traslado, carro de aluguel, alimentação, tudo. staff, né? Mão de obra, Staff, mecânico. Tudo. O empresário tem que colocar tudo na ponta do lápis. Tudo. Isso eu estou falando com uma gestão de equipe profissional. Tá? Isso incluindo mídia, treinos que eu faço, por exemplo, na Pilotec, que eu falei para vocês, preparo físico. Não é um negócio barato, só isso aí é R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Entendeu? Então, assim, eu estou colocando todas as despesas relacionadas a manter um carro
competitivo para ser campeão. A pessoa consegue correr com menos que isso? Claro que consegue, com a metade desse orçamento. Mas você vai ganhar uma prova, não vai ter constância, vai quebrar motor, vai ter, entendeu? O nosso vai correr como hobby. repara uma peça, o nosso trabalho a gente troca uma peça, né? Então a gente procura ter. Aqui foi aí Velocitar, a vitória desse, não, do ano passado, desculpa. Isso foi em 2024, o carro era vermelho. Pela metade a pessoa vai conseguir se divertir. Vai falar assim, eu andei lá, brinquei e tal, quebrei, não completei, levei... Eu vou dar conselho para assim, o que você aconselharia para uma pessoa que gosta do automobilismo, que anda, sabe andar, quer andar na categoria protótipo, fazer endurance? Eu recomendaria a ele não montar uma equipe. Eu recomendaria, procure uma equipe que tenha os carros, tenha organização, 500 que estão desse background, porque o custo de você pagar o assento vai ser muito menor do que você manter uma estrutura que vai te dar uma dor de cabeça, uma gestão profissional imensa, entendeu? Então você vai acabar inviabilizando outras coisas, talvez, né? Isso. Talvez acabe inviabilizando a escadinha, né? O processo. Ele estava talvez estagnando ali por conta disso. Afunda ali, né? Eu vou dar um exemplo para você. Um piloto para andar nas 1000 milhas com a gente, eu vou falar aqui abertamente, não tem segredo nenhum isso, até porque a maioria dos pilotos sabe que custa isso mesmo. Gira na faixa para andar num carro campeão, em torno de, no P4, às 12 horas, o cara vai pagar uns 40 mil reais no assento, entendeu? E vai ser um dos 4 da equipe, entendeu? E vai ganhar o troféu, vai se divertir, vai andar muito. Tá, e o pré-requisito para o cara entrar? O cara fala, pô, o cara tem que ter uma noção de carro, né, meu? Porque senão ele pega o seu carro, dá uma. Aí já vem. Dá uma paulada. Se o cara não tiver experiência, eu não recomendo que ele comece com um protótipo, né? Exatamente. Carro lá. Aí eu recomendo que ele entre num turismo, que é legal pra caramba, né? Tem uns carrinhos muito bacanas para ele pegar a mão, pegar experiência, pegar noção de trânsito, porque não é fácil. Você ter um carro como o nosso, que é muito mais rápido que os turismos, mesmo que os GT4, as Mercedes, as 45 lá, que lá para a gente eles passam como se estivesse passando de um carrinho de pipoca na rua. Então, assim, imagina você enfrentar um grid de 70 carros, dos quais, hoje eu estava vendo a lista, o nosso carro é o 14º, 13º mais rápido, tá? Em termos de tempo, de potencial de tempo na pista. O que acontece? 13º, 14º significa que eu vou ter que enfrentar 50 carros mais lentos e alguns com mais de 10, 15 segundos por volta a menos. Então você chega na curva do S, à noite, às vezes chovendo, com um carro protótipo desse, precisa fazer uma freada, precisa entrar, e tem 4 turismos dentro do S, então, e eles não te enxergam, tá? Com um detalhe, porque o protótipo é muito baixinho, a altura de um Fórmula. E os caras, não é maldade deles, às vezes eles fecham a gente. Você vê que a Ligier perdeu o ano passado a corrida, estava em P1 na geral, porque o cara não enxergou, aí ele teve que meter o pé no freio, rodou o carro na curva do lago e meteu o carro dentro da barra. Acabou a corrida, faltando 20 voltas para acabar. Entendeu? No kart a gente fala que tá correndo com cone móvel, né? Tá correndo com cone móvel. A corrida de endurance, especialmente essas corridas com multiclasse, né, como é o caso do Brasil, com muita diferença, eu vou te ser sincero, eu faria primeiro uma experiência num carro justamente lento, para depois, num segundo ano, progredir para um carro um pouco mais rápido até chegar né, no que deseja. Mas, e fazer as provas da Road. Agora, a Road é legal demais, porque esse campeonato que foi criado, né? Esse é uma Ligier, viu? A Ligier, fomos testar eu e o Paulinho esse carro em 2024. São uma LMP3. E onde que vocês andaram com ela? Manicourt, na França. Isso aí foi na França. Tá. Aí já carbono, né? Aí já, como você falou, aí já toda carbono. Já tem alguns carros desses no Brasil, né? A gente estava falando do acidente da Ligier no ano passado, era um carro exatamente igual a esse. Esse carro, ele perdeu as 1000 milhas por conta de uma batida de decorrência do trânsito com os carros mais lentos. Por isso que eu estou te falando, a experiência que o piloto deve ter, não é, a 1000 milhas não é quem é mais rápido, né? 1000 milhas é quem é mais constante, quem não faz besteira e quem não quebra. Exatamente. A primeira condição para você ganhar as 1000 milhas é terminar a prova.
É uma coisa. Não se matar para ganhar a ponta na primeira curva, né? Que você perde, você pode Exato. perder a sua prova na primeira curva e deixa andar. E é constância, E né? no caso dos protótipos, eu sempre falo, e para mim é difícil segurar o ímpeto, às vezes, do Marcinho, né? Do Márcio Pavanelli, que é piloto muito rápido, o próprio Paulinho. Aí os caras chegam para mim, às vezes eu começo a rodar, por exemplo, o pessoal tá virando 1,49, aí vem o meu stint. Aí eu entro, começo a rodar 1,54, 55, eles ficam loucos pelo rádio, né? Pô, pai, você tá lento. Eu falei, tirei o pé. Por quê? Porque vocês gastaram 70% da pastilha de freio, vocês acham que vão chegar aonde? Na Fórmula 1? Vocês me deixaram sem pastilha, sem pneu. O tempo que nós vamos demorar para parar, trocar uma pastilha de freio, não tem segundos a mais que vai compensar durante a corrida. Né? Então, assim, é uma questão de aplicação de inteligência, de estratégia. É uma maratona. 12 horas ou 24 horas é uma corrida de maratona. Se você tem um sprint rápido de 100 metros, você vai cansar. Você consegue correr no máximo 200, 300. No 400 você começa a cansar. A máquina mecânica é a mesma coisa. Não é diferente do corpo humano, não. A temperatura que o freio chega, o desgaste dos pneus, o desgaste do próprio motor, por mais preparado que seja, por melhor seja a tecnologia, quanto maior é o giro constante, maior é o desgaste. Né? Isso é igual lâmpada. E temperatura também, né? Isso. Ele anda muito bem colado no outro. Ele anda muito bem. Não tem problema de ar sujo, nada. Não. Com aquecimento. Não, os protótipos são umas agulhas, como eu costumo dizer. Né? E vocês se espelham. E vocês se espelham muito aí, sei lá, usa como referência a VEC, os carros da VEC? Ou não? Os protótipos basicamente é Le Mans, né? Le Mans e os carros que correm na INSA nos Estados Unidos, que faz 24 horas de Daytona, que aliás eu corri também. São os carros assim, os protótipos, eu diria o seguinte, são carros que têm uma capacidade de efeito solo gigantesca, aerodinâmica fantástica. Eles só perdem para a Fórmula 1 porque são bem mais pesados, né? Porque são carros fechados, mas são carros com o mesmo conceito de um Fórmula, uma carenagem maior, né? Vocês que gostam de kart também, é bom lembrar, não tem as 500 milhas de kart lá da Granja Viana? Sim, eu corro nela. É o mesmo chassi do kart. Tudo igual, o motor, só tudo que tem uma igual. carenagem pesada. Ô Paulo, vou aproveitar agora, eu vou fazer uma pergunta. Você comentou que foi lá em Manicure, andou com a Ligier, e lá tem aqueles Fórmula 1 que eles alugam, né? Você chegou a ver? Não, Manicure eu não vi. Mas eu sei que deve ser. Eu já vi em circuitos franceses que tem, inclusive, no Fórmula 1 até com 2 lugares. Sabe? Frente e verso. Agora lá eu também já vi. Eu vi pela internet, tá? Não vi pessoalmente. Eu vi o pessoal que faz um cursinho lá de 3 dias e tem a oportunidade de acelerar o Fórmula 1. Mas é cheio de limitação. Tá? Não é Paul Ricard? Não é Paul Ricard que tem? Eu acho que é Paul Ricard. Exatamente. Eu vi no YouTube uma vez É um cursinho de 3 dias. Ele faz um curso. Mas o cara o carro tem tanta limitação de giro, limitação de freagem, não sei o que, sistema de autoblocante no freio, de tração, que eu não sei se vocês lembram que agora recentemente, sei lá, ano passado, retrasado, o presidente da FIA lá, o Sheik árabe, resolveu dar uma volta no circuito de Dubai com o Fórmula 1. E deu uma acelerada na reta. Não é que ele, Renault, né? Ele largou, rodou, espatifou o carro na reta. Sulaim. Mas na verdade é muito forte um carro. Então, mas o piloto preparado. Mas você sabe que eu ando de moto, a minha moto eu tiro tudo. Eu não gosto de andar com controle de tração, com ABS, eu desligo tudo, falei, eu só ando sem nada. Porque, cara, é muito ruim, cara, é esquisito andar com um monte de coisa, né? Que daí você começa a ficar meio limitado, né? Mas só que a rapaziada... É estranho, você vai frear o negócio, você acelera, você é cheio de coisa que a eletrônica fica controlando o cara. Mas um carro desse aí, com a potência que tem, é muito difícil. Quem não tiver experiência tem que ter mesmo as limitações, senão é como alugar. É como alugar um modelo esportivo.
né, para andar por aí assim de turista, tem que andar sem acelerar mesmo, que não adianta, senão o cara se mata. Esse carro, esses Ligier, mesmo a JR, esse ano eu e o Paulinho vamos andar na JR, né? Vamos andar num P1. Nós vamos tentar fazer um recorde aí que para muita gente é disruptivo. Nós vamos disputar as 1.000 milhas daqui a alguns dias em 2 categorias diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos andar, eu e ele, na P4, né, no protótipo esse que é o nosso, junto com o Márcio e mais um piloto, que provavelmente é o Davi, que, né, que está andando também na P4, mas no campeonato, mas não vai andar as 1.000 milhas, resolveu vir com a gente. E vamos andar numa JR número 80 da Power Race, que fez um acordo com a Just Motors, que é o Finat, né? O Finat, ele anda na Império e tal, andou agora no Gaúcho de Endurance com esse carro, o carro está atualizadíssimo. Foi uma recomendação que o Juliano Moro, que é o fabricante, né? Um ex. Faz o chassi, né? De Brasília, né, o Juliano Moro também. Exato. Aí o Juliano que me recomendou, falou: Paulo, anda nesse carro, que vocês vão ter um baita de um carro para disputar as 1.000 milhas. Aí fechamos um acordo, trouxemos o AJR para dentro da Just Motor, vai estar dentro do nosso box, vai estar com a mesma pintura do P4, né, essa preta aí. E a ideia nossa é disputar alternando. Esse é o Bonita. P4. Então vai ficar mais ou menos. Só que um A pintura vai ser igual. No dinamômetro, esse AJR nós está com 600 cavalos, né? Então é um carro que vai chegar na final da reta ali, batendo os 300. Entendeu? E onde vai ser essa competição? Agora, as 1.000 milhas de São Paulo. Aniversário de São Paulo. As 1.000 Aniversário milhas. de São Paulo. Aliás, é a maior prova do automobilismo brasileiro, né? O grande prêmio de estação. Então vai ser Interlagos. Estaremos lá, hein? Legal. Estaremos lá na arquibancada. Usa lá em Interlagos. Eu fico do lado, trabalho. Lá pro box, são todos meus convidados. Então com certeza. Vamos sim, com certeza. Será? Um jeito lá, se bota vocês lá dentro do olho do furacão. Será um prazer. Não brinca não, né? Fala aí. Não, tá feito o convite. Tá feito. Ano passado, nós pegamos 10 credenciais e sorteamos elas, sabe? Entre as pessoas que apoiavam. Nós mandamos, a gente costuma levar muita gente que não tem nada a ver, inclusive, com automobilismo, para conhecer. É uma oportunidade. Os próprios patrocinadores que bancam né, a nossa história fazem muito isso. Por exemplo, a Atem, que é uma das patrocinadoras principais, é refinaria de petróleo, distribuidora. Ela pega os donos de postos da região, sorteia um monte de credencial para ir com as famílias. Então a gente faz bastante ativação de marketing com o pessoal e levando para dentro do box, para dentro da equipe, sabe? Para eles terem experiência. Paulo, o que você está falando é boa, porque é sábado para o domingo, né? E tem feriado. Para a gente começa na quarta-feira à noite, dia 21. 21. Porque nós vamos fazer os testes de verão, mas não entra na pista. Dia 22, quinta-feira, já é os treinos oficiais, de manhã e de tarde. 23, na sexta, também é treinos oficiais. No dia 24, aliás, dia 23 já é a tomada de tempo para definição de grid. No dia 24, nós temos um treino de warm-up durante o dia e a largada é à meia-noite. De sábado para domingo. De sábado à meia-noite e termina ao meio-dia. Paulo, eu trabalho escutando o barulho dos carros lá, viu? Eu vou falar para você que da minha sala é difícil se concentrar, viu? Mas aproveitando o que você falou, tem tudo a ver com o nosso objetivo aqui do canal, o objetivo que nós temos até com as torcidas lá na arquibancada, que é justamente de disseminar aí o automobilismo e passar para as pessoas. O que você falou é verdade, principalmente eu que sou da região de Interlagos, né? Fui criado ali na região de Interlagos. Eu moro próximo agora, 10 quilômetros, mas eu fui criado ali próximo e trabalho lá. Às vezes, uma luta da gente é propagar mesmo o automobilismo, porque muita gente mora no entorno e nunca entrou no autódromo, mesmo com o portão aberto. Então a gente fala, vai assistir uma corrida, olha, vai ter uma experiência. Se você não gostar, ou a gente até brinca, a gente fala assim, até Fórmula 1. Tá? Minha filha hoje tem 16 anos, já foi 4 anos seguidos, já está no quarto, agora vai para o 5º ano dela, mas eu sempre falei, quer ir? Nós vamos.
Só que assim, ou você vai amar ou você vai odiar, não é? Então, assim, tem que gostar, tem que sentir. Eu acho que Eu falta acho importante. É um o pouco de automobilismo brasileiro, né, sofreu divulgação, né, muito do nos que é o últimos anos. esporte, Isso. né? E é o que Vamos, você falou também, o pessoal do Senna, né? A gente, ó, aqui, é, camiseta, opa, perdão, aqui de Senna, tudo, né? A gente, lógico, idolatra ele e tal, como piloto, mas muita gente parou de assistir automobilismo por conta da morte dele, sem enfim, né? dúvida. Era Só o para que, dar era o um que fato, levava, né? não teve um brasileiro durante muito tempo, né? Agora o Bortoleto vai talvez inaugurar aí uma era de ouro novamente, mas é complicado. O brasileiro. Agora, sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro é o seguinte: o automobilismo na cabeça do Brasil, de forma geral, é a Fórmula 1. O americano, por exemplo, eu corri muito tempo na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. O automobilismo não é a Fórmula 1. O automobilismo é a NASCAR, é a É Fórmula o 1, oval. é a Fórmula 1, é a Fórmula 3000, é a Fórmula não sei o quê. Os ralis são as corridas de oval. Eles gostam da velocidade, entendeu? Eles gostam dos ralis, eles curtem tudo. O brasileiro tinha um apego à Fórmula 1 por conta de alguns brasileiros sucessivamente terem tido muito sucesso, né? Nós ganhamos dois campeonatos com Emerson, três campeonatos com Com o Nelson, Piquet, três campeonatos com o Ayrton, seriam com aí, 8 campeonatos mundiais né? num espaço de tempo de 15 anos. E uma pressão muito grande nos que vieram depois, né? Que o Isso, Rubinho, o Massa, teve uma pressão muito isso, grande, e aí isso, o próprio brasileiro detonou, né? Falou: olha, só vice, olha, só isso. quase, olha, o Isso. lento, e não é nada disso. Por que, por exemplo, o Rubinho e o Felipe pagaram o preço, vamos dizer assim, né? De serem vice e, portanto, não são bons, né? E claro que eram grandes pilotos, são grandes pilotos Sim, hoje. sim. Agora, o que acontece? Porque o brasileiro não estava torcendo pela Fórmula 1. Ele não estava lá pela paixão do automobilismo, como é você que está aí, que está lá, que curte, etc. Como é o meu caso, quem faz automobilismo. Eles estavam lá por causa do Ayrton, por causa Sim. da vitória, da consagração da vitória, entendeu? Então a vitória era o chamariz, não era a Fórmula 1. Se fosse eles correndo 8 campeonatos mundiais e isso fosse transmitido pela Globo ao vivo do Rally, nós estaríamos todo mundo torcendo pelo Rally, entendeu? Pelo Exatamente. piloto que está ganhando todos os rallies do mundo. É que assim, o brasileiro ele tem um defeito, né, no geral, que o segundo lugar é péssimo, o terceiro é horrível. Né? E isso no automobilismo não pode ser uma regra, né? Exatamente. Se você for analisar o seguinte, quantas corridas o Ayrton Senna ganhou? E quantas ele disputou? Exatamente. Não, e é um negócio tão incrível que assim. Tem uma estatística, Jacaré, só para eu passar. De você, Paulo de Carli, conseguir competir. É um negócio louco. Você imagina, cara, eu consegui ir lá, consegui competir. Conseguiu ganhar, pô, tá muito legal. Mas se você conseguiu ir lá, conseguiu completar uma corrida, ou conseguiu. As corridas de endurance. A competição é um negócio louco, né, cara? Ó, o que você está falando aí, as corridas de endurance, por exemplo, então, isso vale para as 1.000 milhas de São Paulo, que é uma corrida de 2 horas, vale para as 24 horas de Daytona, ou as de Nürburgring, ou de Le Mans. O piloto e a equipe que participam de uma corrida dessa e que recebem a bandeira quadriculada, conseguindo permanecer pelas 12 horas, os 24 horas, é considerado para eles a vitória. Não importa a posição que você chegou. Porque é igual você completar uma maratona de 42 quilômetros, sabe, né? Correndo. Exatamente. O completar a maratona é o que vale. Claro que todo mundo está lá em busca da vitória, de um material posicionamento. Mas se você vai ver isso, vocês já viram algumas 1.000 milhas, que no final das 1.000 milhas, se estiverem lá dentro do autódromo, você vê isso. Equipes que chegarem em 18º comemoram como se tivesse chegado em primeiro. Ô Paulo, eu costumo dizer o seguinte, que é a superação. Eu acho que a sensação de superação que você sente, assim, né, a satisfação pessoal é maior do que tudo. Então você não tá nem aí se você chegou em 20º pô, se você chegou em 20º num grid de 60, tá ótimo. 70. Se você chegou em 70, se você chegou em último, mas você completou,
Pô, só você sabe o que você sofreu com desgaste de pneu, com desgaste de freio, né, com aquecimento, poupando combustível, tudo que Não, e você... é bom lembrar que as equipes passaram, 100% das equipes, algumas equipes de protótipo têm até 20 pessoas envolvidas diretamente numa corrida dessa, do mecânico aos auxiliares, do engenheiro de pista aos próprios pilotos. Todas as pessoas envolvidas, elas passaram Estão correndo com você. Estão correndo com você. Pô, eu vi o Christian Fittipaldi, acho que há uns 2 anos atrás, ele inventou lá, foi disputar a Cascavel de Ouro. Não, beleza, foi lá, disputou, tal. Salvo engano, acho que o carro quebrou. Ano passado ele voltou de novo. E ele, ouvindo o podcast dele, ele falando, pô, é o maior barato, ele curtindo o negócio de participar. Pô, um cara que andou na Fórmula 1, andou na Fórmula Indy, chegou a disputar até algumas corridas da NASCAR, pô, foi, cara. E o cara curtiu ali a Cascavel de Ouro. Não, na verdade, quem gosta de competição, qualquer tipo de competição vai ser legal, né? A gente que gosta de automobilismo, eu escuto um barulho de motor, já vai, pô, tá, que legal o negócio, é maluco, né, cara? Legal pra caramba. É sempre uma aventura. Mas eu sempre falo assim, se o cara conseguir chegar ao ponto de competir, num caso desse da 1.000 milhas, chegou ali, cara, o cara conseguiu chegar até ali. Já é difícil pra caramba, porque já não é pra qualquer um, né, cara? É um negócio extremamente difícil. Não é. Esse ano eles tiveram que dividir as 1.000 milhas em duas provas. Pegaram os turismos até 1.4, que eram os carros um pouco mais lentos, e criaram os 500 milhas do turismo, que vai correr no sábado, se não me engano, ou no domingo antes da largada da nossa corrida, durante o dia. Exatamente, eles vão correr no domingo ao longo do dia. E aí fizemos uma prova só para os caras, porque se colocasse todo mundo que queria, que quer participar dos 1.000, não dava, não tinha, ia dar mais de 100 carros, 120 carros. Ô, Paulo, tá estendendo um pouco a nossa conversa, que tá muito gostosa, tá muito legal. A gente tem assunto aqui para falar uma semana. Exatamente. E só aproveitando aí o momento emoção, né, do Paulo, acima de tudo, eu acho que assim, o que você falou aí, né, das nossas lembranças como brasileiro e como amantes do automobilismo, eu queria de coração falar para você uma coisa, que esse nosso bate-papo, tá? Ávalos aqui, eu vou levar isso para minha vida, tá? Essa oportunidade de ter conhecido você, de conhecer, eu estou emocionado de estar aqui agora conversando, minha filha está ali, está vendo minha emoção, conversando com um piloto, com a história, com a carreira que você tem, tá? Eu vou falar para mim que é um grande privilégio, eu vou há 30 anos no autódromo, e eu vou falar, e você é a pessoa que eu mais consegui falar, assim, tá? Abertamente e me sentir próximo. Muito obrigado mesmo, e esse momento eu não vou esquecer, vou levar para a vida. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, gente. Imagina se eu aguento dirigir 12 horas de uma corrida e não vou aguentar falar sobre corrida 24. Então, na verdade, a gente queria ficar conversando muito mais tempo. Só que daí o programa fica muito longo e depois o pessoal acaba não assistindo. Mas vamos fazer assim: vamos marcar mais uma rodada, daí com o Paulinho, que daí você chama o Paulinho. Coordenar já talvez no olho do furacão da corrida, quem sabe faz lá mesmo. Manda algumas imagens ao vivo aí para vocês. Ideal. Seria ideal. Seria muito legal fazer isso. Porque daí faz um negócio mais dinâmico e divulga vocês também. Lá, divulga a gente. Conversando com vocês, eu sentando dentro do carro. Vamos fazer. Nossa, isso aí seria o must. Seria muito legal. Seria muito legal. Muito legal. Lincoln, a gente, para não estender mais, eu acho que era legal a gente parar, né? Agradecer você primeiro, Paulo, dessa oportunidade. Eu que agradeço. A gente vai conversar outras vezes, a gente vai falar de você agora um monte de vezes, porque viramos seus fãs. Quero ter vocês lá na pista. Tô quase saindo para São Paulo, hein, pro dia 24. Isso você não tenha dúvida. E pode vir, Lincoln, fica aqui em casa. Pode vir, tem um sofá aqui em casa, pode vir. Legal. Cara, brigadão. Vamos ver se a gente marca a próxima. Se a gente não conseguir ir lá, pelo menos a gente vai fazer uma outra conversa. Passo ao vivo de lá de dentro do autódromo. Legal, e vocês vão estar bem na corrida, vai ser bem legal. E boa sorte aí na
na aventura, né? E a gente vai ter que conversar mais um pouco, que tem um monte de coisa. Cara, eu tava com uma lista de perguntas para fazer para você aqui, ó. Não dá para ver a lista aqui. Tá com uma lista de perguntas para fazer aqui e acabamos que a gente não fez nem metade. E já estamos lá. Manda para mim, depois eu respondo. Isso, já estamos há mais de uma hora aí conversando. E depois a gente vai marcar essa segunda, uma terceira aí, para a gente continuar a nossa conversa, que foi uma delícia aí, foi muito especial. Para mim foi especial demais. O Alvin, tenho certeza que para o Lincoln também. E a gente tem um outro membro que é o Rafa. O Rafa, quando ele assistiu o podcast, ele vai, não participei desse negócio, cara. Ele vai ficar. Ele perdeu a largada agora, mas na próxima ele está dentro. E é interessante, né, que a gente conversou aqui na minha empresa, a gente fez uma reunião, e eu falei para os meninos, cara, como é que a gente vai conversar? Cara, eu falei, cara, o Paulo é um cara super de boa, é igual a gente, não é aquele mitidão, eu sou piloto, eu faço... Cara, é um cara normal, é um empresário normal como os outros aí que estão tentando ganhar a vida aí no Brasil, nesse Brasil que não é nada fácil, né? Eu passei muita dificuldade. Tem com apoiador. Bom, ô Paulo, então, para a gente finalizar, deixar aberto para você falar, inclusive ressaltando quem são os patrocinadores, eu acho que é sempre interessante a gente colocar na mídia e agradecer os patrocínios que proporcionam aí as 1000 milhas que vai ser disputada aí no próximo dia 24 e 25 em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Muito bem, vamos lá. Então, só para me despedir de todos vocês que acompanharam, tiveram a paciência de ouvir um pouquinho da resenha do automobilismo, são histórias legais demais. Na próxima que eu vier fazer, não vou falar tanto sobre o passado, vou falar mais sobre as coisas atuais. Mas você falou uma coisa muito importante. Automobilismo não se faz sem investimentos. Os investimentos, muitas vezes, as pessoas têm dinheiro e outras vezes, como no nosso caso, mesmo dentro, a gente tenta fazer de forma profissional. E só conseguimos alcançar e retornar ao automobilismo por conta da força desses dois patrocinadores principais, principalmente a Atem, que foi a primeira percussora e uma empresa do Amazonas, mas hoje de âmbito é atuação nacional. É a 5ª maior distribuidora de petróleo do Brasil, em rede de postos, em distribuição, dona de uma refinaria de petróleo no estado do Amazonas, adquirida da Petrobras. É uma empresa com tecnologia de combustível assim, a toda prova e, através do automobilismo, se posiciona hoje no mercado, inclusive buscando alcançar novos mercados. E muito em breve ela vai estar na região de São Paulo também, Paraná, Rio Grande do Sul, entendeu? Ela está já planejando uma ampliação bastante grande. A Atem, além de refinaria de petróleo e distribuidora e rede de postos, a Atem também é uma das maiores fabricantes de lubrificantes já da América Latina, com sua própria marca, lançando agora a Ativa Max. E o automobilismo, eles estão acreditando, eles estão investindo no esporte, eles estão apostando na formação de um mercado a partir das experiências das pistas. Nós que fazemos automobilismo precisamos de empresas arrojadas dessa forma, sabe? Criam sinergia com o mercado. O Nelson Williams, que é um escritório de advocacia, que não é um escritório de advocacia, na verdade é uma empresa de advocacia com cerca de 4.000 advogados espalhados pelo Brasil inteiro, mais de 70 escritórios estabelecidos. É o maior escritório de advocacia da empresa operadora do direito de toda a América Latina. Acredita no automobilismo, que entende que o mercado que nós movimentamos, o nosso público, é o público que tem afinidade com o que eles fazem. E temos outros patrocinadores menores, mas não menos importantes, como a Live Moly, fabricante também de combustíveis especiais e de lubrificantes. Temos também, agora entrando novamente ao automobilismo do Grupo Senzani. Enfim, sem eles nada disso aqui é possível, tá? Não é possível nem eu estar dentro das pistas, provavelmente estaria só dentro do escritório, vendo talvez pela televisão as 1000 milhas. Mas nós vamos fazer história, sabe? Eu acho que ainda vou ser o piloto mais velho a vencer umas 1000 milhas. Eu ia falar isso agora, esse ano, e vai ter vida longa aí no automobilismo. Se nós conseguirmos vencer, que é difícil vencer em 2 categorias, né? Seria a primeira vez na história do Endurance Mundial, não é do Endurance brasileiro, do Endurance Mundial, em corrida oficial de Endurance, que 2 pilotos disputam em categorias diferentes, com 2 carros em protótipos diferentes, e vencendo nas suas respectivas categorias. Na P4, não sei se vai dar, mas acredito que a gente é um forte candidato, né, já, pela experiência.
E na P1 vamos dizer, nós somos um Joker, um Coringa. Mas estamos com um carro muito rápido, né? Então, assim, se der sorte de vencer, nós vamos levar 3 troféus para casa. Olha só. E estaremos lá, hein? Que legal, cara. Que legal. Legal mesmo. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, curte aí, Coração, compartilha. obrigado. Espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo. Quem gosta de automobilismo não tem como não gostar. E a gente vai ter que fazer outros aí, porque tem muita coisa para falar, como você falou, né? História é muito legal, mas agora vocês estão fazendo história, né, cara? Então, a gente pode contar a história em tempo real, né? Tempo real. Isso é legal, cara, é muito legal. Parabéns aí, parabéns pro Paulinho. E tem mais uma novidade, né? Tem o Paulinho Neto agora também, que tá vindo também, né? Tá. Na verdade, é o Kaká. Mas essa terceira geração. Se der tudo certo, no ano que vem ele já está no carro com a gente. Aí vão ser Olha isso. avô, pai e neto. Aí é recorde, com certeza. Aí Que sim. legal, cara. Então, muito obrigado. Obrigadão. Curte, compartilha aí, vamos em frente. Valeu. Obrigado. Parabéns, tá? E sucesso lá. Boa sorte. Boa prova. E não se esqueça, quem chegou até o final aqui, deixa o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Já. Valeu. Um Paulo, abraço. brigadão, hein? Tchau, tchau. Bom,